Tem gente que não gosta de contar suas histórias. Eu gosto de ter história para contar. O meu pai, ele vendia cuscuzeira, panela, bacia nos sítios. Ou trocava por arroz, por comida, né? Por galinha, por ovos, por leite, para trazer para nossa casa. Eu me lembro que teve um dia que nós estávamos com muita fome, muita fome. Eu e os meus irmãos mais velhos que eu ainda bem pequenininha. E sabe, uma certa noite, já era noitinha, assim, umas 6 horas da noite, meu pai chegou. E o meu pai chegou do sítio com algumas espigas de milho, não eram muitas. Aí a minha mãe já tinha com os gravetos lá do fundo do quintal. Gravetos são pedacinhos de pau que ela encontrava lá no fundo do quintal. Ela já tinha acendido o fogão de lenha, esperando que ele chegasse para fazer alguma coisa pra gente. Nós estávamos o dia todo sem comer nada. Aí quando ele chegou com aquelas espigas de milho, a minha mãe prontamente, rapidinho, sentou no chão, nós sentamos ao redor. E a minha mãe pegou uma colher, tirou as cascas, as palhas do milho, pegou uma colher e raspou todo o milho dentro de uma panela, de uma vasilha. E aí depois que ela misturou todo aquele líquido na vasilha, a gente estava tudo ali ao redor dela, querendo saber o que ela ia fazer. Mas ela disse pra gente: eu vou fazer pamonha. Aí a gente estava com tanta fome, que pamonha era melhor que pizza. A gente não sabia nem o que era pizza naquela hora, naquela época. Então a minha mãe misturou todo aquele líquido, né? Temperou direitinho com açúcar, um pouquinho de sal. E aí ela pegou as folhas, as cascas, né? As palhas das espigas de milho. Ela juntou todas em cima umas das outras e pegou todo aquele líquido daquele milho que ela raspou raspou e depois ela botava dentro do pano e batia com o martelo. Então ela fazia tipo aquela, não tinha liquidificador, né, para passar. Então ela fez aquele mingau de milho e colocou dentro das folhas aquelas folhas do milho, né, a casca, a palha. Então ela colocou lá bem grandona, deu um nó, amarrou com aquelas tirinhas lá da casca mesmo do milho e fez aquele pamonhão bem grandão. Aí ela pegou uma panela de barro, colocou água dentro para botar as pamonhas dentro e cozinhar. Quando a gente viu que já estava nesse processo, aí a gente falou: mãe, a senhora vai fazer só uma pamonha? Ela disse: meus filhos, sim, porque é pouco milho, então não dá para fazer muito. Aí começou todo mundo a falar: ah não, mãe, a gente não quer só uma, mãe, só uma não enche o bucho, a gente tá com muita fome. Ai, gente, olha o que é mãe. Hoje eu entendo, mas naquela época eu não sabia, né, que isso estava acontecendo. Ela tirou todo aquele líquido de dentro da folhona, né, da casca grande, da palha do milho, colocou tudo de volta dentro daquela vasilha. Aí o que ela fez? Agora ela pegou as cascas tudo pequenininha, né, uma de cada vez, uma folha de cada vez de milho, né, aquelas palhas do milho. Aí ela pegou e colocou um pouco de líquido em cada uma e foi dando um nozinho e fazendo várias pamonhinhas. Só que elas eram bem pequenininhas, né, devido à quantidade do milho que tinha. E aí ela colocou todas aquelas pamonhas pequenininhas dentro da panela de barro com água para cozinhar. E quando cozinharam, todos nós que estávamos naquele momento, a gente estava tão alegre comendo uma pamonha inteira. Que infantilidade, né? Que pureza o coração de uma criança. E que inteligente o coração de uma mãe. Hoje eu entendo.